É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês a repercussão da grande vitória do Flamengo em cima do Galo pela final da Copa do Brasil. Pessoal, vamos aqui com comentários do resenha da rodada da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, que também ajuda muito no conteúdo. Agora bora para mais um cortezinho aí, mais um react. A entrada em campo do Flamengo foi uma coisa maravilhosa. A gente viu na semana passada, né? O Fábio Santos viu de perto o jogo do River Plate contra o Atlético, contra o mesmo Atlético também, com uma festa espetacular na entrada em campo do time argentino. Aconteceu a mesma coisa 2 dias depois, na mesma Buenos Aires, né, em Avellaneda, na entrada do Racing em campo, né, no jogo contra o Corinthians. Ontem a festa proporcionada para do Flamengo não ficou atrás, não. E o desempenho do Flamengo foi também equivalente, né, João? Eu acho que o apoio do torcedor sempre é fundamental, né, para o time do Flamengo, mas eu acho que a atitude do Flamengo ela foi fundamental, porque principalmente do treinador, né, do Felipe, de ter a ousadia e de colocar uma equipe ofensiva em campo, no sentido de colocar os 2 homens abertos, de não, de repente, optar por um Gerson ali onde ele vinha atuando, mais solto, mais liberado, e colocar o Alcaraz ali para reforçar esse meio de campo. Acho que esse aspecto já foi determinante, porque enfrentou uma grande equipe e que poderia ser qualquer resultado desse jogo, mas eu acho que essa atitude do Flamengo em propor o jogo, em sair em cima, consequentemente conseguiu marcar o gol. E aí deu a tranquilidade para depois o Flamengo colocar sua parte técnica em jogo. Mas até sair o gol, o jogo está se apresentando muito difícil. Eu acho que essa atitude ofensiva, de pressionar em cima do Flamengo e ter paciência. O Flamengo teve paciência em trocar a bola nessa marcação ali individual que o Atlético costuma fazer, e no final conseguiu uma bela vitória. Gabigol voltando a decidir. Acho que o futebol é maravilhoso por isso. Um jogador que não servia, prova que só no campo que você consegue mudar suas situações, e ele já mudou com esses 2 gols, provando que é um jogador decisivo. Então, assim, a atuação maravilhosa do Flamengo, mas que no final levou aquele gol. Eu acho que, apesar dessa bela vitória, está em aberto, porque o Atlético é uma equipe muito forte e dentro de casa pode reverter isso sim. Gol do Allan Kardec, e aí aquelas ironias do destino. Não marcava, Luiz? O Allan Kardec, que foi teu companheiro de time no São Paulo em 2014, né? 2014. 14 e 15, né? Não marcava havia mais de um ano, desde o meio do ano passado, um jogo contra o Fortaleza. Pois é. Um gol que pode vir a ser muito importante. Esse jogo me pareceu aquilo que a gente vinha falando do Corinthians e Palmeiras. Um entrou para decidir, porque só tem esse título para disputar, que é o Flamengo, e o Galo entrou meio que, né, pensando em outra coisa, não sei, talvez a Libertadores. Não que tenha jogado mal, começou bem, mas eu acho que o Flamengo ele foi muito mais... não sei, incisivo e com mais gana de vencer a partida. O Galo não teve ontem a pegada que teve na terça-feira no Monumental de Nuizinho? Muito em virtude do Flamengo jogar bem. Eu acho que assim, o Djalma falou, né, da ousadia do Felipe Luiz, mas eu acrescento também, taticamente, ele estudou o Atlético. Ele sabia que o Atlético vinha com 3 zagueiros, 2 volantes, né? Ele não tinha o Veras, então entrou o Otávio, que é bom jogador, mas não é o titular nesse momento. E a dobra de 2 caras pela esquerda. O Rubens... Você gosta disso? Não gosto. Não gosto. Porque perdeu? Não. Fez isso contra o Vasco e também teve dificuldades. Porque, assim, o Arana, cracaço de bola, muito bom jogador, é o nosso lateral da seleção, mas ele é lateral. Sim. Então, quando joga o Rubens, tem 3 zagueiros. O Rubens seria o ala.
E o Arana teria que ser o meia, mas o Arana não tem a característica para ser o meia. É outra coisa, né? E aí o que acontece? O Hulk, sem o Davidson, olha como é que é louco esse futebol. Eu acho que vê se você concorda comigo. Desculpa te interromper. O Davidson talvez faça mais falta pelo que ele provoca Ele desafoga o Hulk. positivamente para Hulk e Paulinho do que propriamente pelo que ele joga. Ele desafoga muito esses dois Eu jogadores. acho que assim, o que eu ia completar, Djalma, é que como é louco esse futebol. O cara tava no Cuiabá nem sendo aproveitado, vem para compor o elenco, machuca o Bernard, machuca o Zaratio, ele entra numa opção do treinador dele ser a referência para dar liberdade pro Paulinho e pro Hulk ser os caras da movimentação. Quando ele não joga, o Milito mexe em muitas posições. Ele mexe muito no time, porque o Hulk vira a referência. O Paulinho vem ser um cara para circular. Aí o Arana é o ponta, é o meia, mexe muito no time. E o meio-campo ficou muito despovoado ali. Ficou 2 volantes. Se você pegar o jogo, você vê, o primeiro gol do Flamengo, o Wesley pega na intermediária defensiva e arranca o meio-campo todinho, sem combate. Sim. Na velocidade. Os 2 volantes estão aqui na marcação, os 3 zagueiros. Então ele que puxa essa transição ofensiva, porque o meio do Atlético ficou Tava muito vulnerável. Como o Léo Pereira E aí uma hora você saiu tem- também e finalizou no Você gol. tem a Marcação Arrascaeta. muito individualizada. Você tem Individualizado. a Arrascaeta, Gerson, o garoto ali protegendo, o Everton Araújo ali na proteção, mas com 2 pontas que recompõem. O Flamengo tomou conta no primeiro tempo. Início ali, o Scarpa dá uma finalização, 5 minutos. Mas depois você vê um Atlético que ficou vulnerável taticamente, porque o Felipe Luiz enxergou o modelo do Atlético e foi ousado. Ele empurra 3 atacantes nos 3 defensores. Ele empurra ali, ó, Plata, o Michael e o Gabigol, tira a sobra e ainda você tem 2 caras que são diferentes, né? Gerson e Arrascaeta. Arrascaeta com os problemas físicos, mas é um cara que faz uma diferença. Eu achei o Atlético não encaixou o jogo tático, essa força da defesa que teve contra um River Plate não funciona com o Flamengo, que tem muito mais qualidade para mim. Muito mais qualidade. Para a gente começar a mergulhar no assunto Gabigol, vamos separar o fato ou fake, Johnny? Pode ser? Vamos lá? Me fala quando eu estiver no gatilho que eu chamo. Agora? Então pode vir. Olha lá, discussão forte entre Felipe Luiz e Gabigol. Gabigol pedindo para... Aliás, o Felipe pedindo para o centroavante do Flamengo ocupar mais aquele espaço ali, aquela faixa do lado direito. Na sequência do lance, instantes depois, o Gabigol, no lugar onde o Felipe gostaria que ele estivesse, anota Flamengo 2, Atlético Mineiro 0. E aí depois o Gabigol, primeiro, tem uma imagem bem legal, né? Não sei se a gente vai mostrar. Pode até deixar na câmera fechada, na imagem fechada, Johnny. A gente não tem na sequência ali, mas ontem a gente observou, né, Zinho? Do Gerson falando alguma coisa pro Gabigol, tipo, cabeça no lugar, vê o que você vai fazer agora quando você encontrar com o Felipe. E depois, jamais em tom, entre aspas, de brincadeira, o abraço do Gabigol no Felipe. Zinho, como é que você... A pergunta do Fato ou Fake é a seguinte. Você acha que esse gol só saiu por causa da bronca do treinador no centroavante? Não, acho que fato ou fake? Não, ele fala na coletiva que foi chama atenção para um posicionamento tático que é esse. Então, assim, realmente isso ajuda, porque o Gabigol fica mais à frente, não vem muito para o meio, caindo para esse lado direito, porque ele é mais um ponto para o Felipe Luiz. Ele tira do time um Fabrício Bruno que está na seleção brasileira para efetivar o Léo Ortiz de zagueiro, porque o Léo Ortiz tem essa bola longa. É ele que dá esse passe que o Plata dá uma raspadinha. E ele jogou com 2 pontas para essa ligação direta do Léo Ortiz, que é muito boa, ele tem um passe muito bom, e encontrar esses caras. Por isso ele cobra do Gabigol. E o Gabigol é
resmungando, né? Pô, só fala comigo. E ele diz, cara, nessa hora tá todo mundo querendo ganhar, adrenalina. A gente viveu isso, né, gente? A gente aí ficava bravo também quando o treinador vinha falar uma coisa com a gente, também discutia. Faz parte, é do jogo. Então, assim, tem a discussão. Agora, eu achei legal que o Felipe Luiz é firme com ele. E aí a postura do capitão, do Gerson, que antes até dele ir falar, o Gerson é que vai nele e, de repente, não dá pra me fazer a leitura labial, mas, cara, o cara que tá bancando você. Você tava a situação dele ali, não sabia se ele vai renovar, como é que vai, a torcida desconfiada. E na minha opinião, mesmo o Felipe Luiz colocando o Gabigol, ele ainda não tinha feito um grande jogo. Não tinha mesmo. Não tinha feito um grande jogo. E o Felipe Luiz bancou, mas não tem um outro centroavante. Mas não sei, o treinador anterior botava o Plata quase centroavante. Exato. Mexia daqui, mexia dali. O Felipe Luiz acredita e fala, gol o Gabigol tem. Gol não se compra, né? Uma coisa assim que ele... Olha lázinho, ó, só pra gente... Ó o Gerson, ó o mostrar a Gerson, ó, imagem chegando do lá. Gerson, olha lá. Ó. E continua falando com ele, ó. Dito tudo... Mas eu achei legal que o Gabigol escuta. Eu vejo o Gabigol realmente concordando com ele. Não, você tá certo, você tá certo, você tá certo. E ele vai lá brincar com o Felipe Luiz, que continua dando uma dura nele. Dito tudo isso, Plirré, fato. Fato. Gol muito do Felipe Luiz ali, porque... Tem o dedo do Felipe. Tem o dedo... Não é por causa do jogo, não. Se você vê todas as entrevistas anteriores do Felipe, que ele banca o Gabigol, por quê? É um 9 que eu tenho e eu preciso que ataque o espaço e ele é o único jogador que tem essa característica. Ele não está jogando bem, mas eu não tenho outro jogador, então eu boto ele. Então ele tem que fazer o que ele está pedindo, porque o Felipe está bancando ele. E aí o Felipe fica, obviamente, fala, tô te bancando, te pedindo para fazer essa função. Tu não quer fazer? Então isso acho normal. Eu acho que o Gabigol, como o Zinho falou, também é normal, às vezes o jogador não gosta de ficar tomando esporro ali toda hora, mas entendeu, foi lá na posição e por coisas do destino... O Felipe foi muito ponta firme com o Gabigol. Por sorte, ele não estava ali impedido, que ele mesmo achou que estava impedido, mas ele foi no espaço e aconteceu. No primeiro jogo do Felipe, como treinador do Flamengo contra o Corinthians, né, Copa do Brasil, o Gabigol faz um gol que foi anulado por milímetros, né? Exatamente. Mas essa postura do Felipe é importantíssima, né? Na primeira... E com tudo isso, desculpa, Fábio, e com tudo isso, ele falou, ele manteve ali a postura dele dura com o Gabigol fez o gol, foi ali e ele continuou com a mesma postura, vai lá e joga. Ele não foi ali dar risadinha, abraçar e fazer a média, não. Acho que isso é fundamental e eu acho que o Felipe é muito bem de cabeça quanto a isso, de saber comandar, independente de ter sido companheiro ou não, porque se você ali nessa posição não se impor e não colocar no devido lugar a hierarquia, aí você se perde. Né? Ele tinha essa postura como jogador, querendo ou não, Claro. Ele já cuidava mais do Gabriel, que é um cara que dá mais trabalho, querendo ou não, dentro de campo, fora de campo com atitudes de briga mesmo com treinadores, ser um pouco mais rebelde. Então foi importantíssima essa postura. Mas tem outra coisa que a gente tem que respeitar e eu acredito muito, né, cara? Jogador decisivo que tem estrela, é mais fácil você bancar esses caras, né? Esquece. Tem que respeitar. Os 26 jogos, Luiz. 26 jogos de final de campeonato. 16 gols e 2 assistências. 18 participações de gol, portanto, em finais de campeonato com a camisa do Flamengo. Não, tem estrela, um jogador decisivo. Como é importante também você sentir o respaldo do treinador, né? Ele sempre bancou o cara, insistiu. Provavelmente o Gabriel se dedicou em algumas situações, em alguns treinos. E teve a recompensa. 2 gols. O cara tem estrela. E é importante ele fazer isso com o Gabriel, que é um grande ídolo, para mostrar para o grupo que qualquer um, não é? Independe se é Gerson, se é Gabriel, ele vai ser o líder, o comandante, e a postura dele tem sido firme, mas bancar um jogador desse calibre, um cara que tem gol, que
fez gol em finais, também não é tão difícil, né, Plirra? Então, mas há 2 anos que ele não jogava bola. Não, né? mas Não, e continua não jogando, ele só fez esses 2 gols. Não, mas Ele jogou bem ontem, ele jogou bem ontem. Não, Ele jogou bem ontem. Ontem ele foi bem, mas ele Não, não acho que não vinha jogou jogando bem. Não, cara, a gente tem que ser realista, cara. O 9 tem que fazer gol, o 9 não tem que jogar bem. O Gabigol, de repente, em outros jogos, ele de repente Ontem ele participou. jogou bem. Pra Ele mim, mete uma bola pro Michael no começo do jogo. Não, bonito. Plirra, Ele participa do primeiro Ele gol. participou Plirra, eu mais. acho que a gente tem que ser realista. Assim, quando o Gabigol fez gol da Libertadores, era o cara, o maior ídolo, o maior cosico. Eu, na minha opinião, vou assim, sendo bem simples. Se pegar os 10 9 de qualidade da história do Flamengo, pra mim o Gabigol não tá entre os 10 de qualidade. Se pegar o 9 mais importante da história do pessoal do corte agora... Não, mas se pegar... Mas eu posso terminar? Agora, se pegar o 9 mais importante da história do Flamengo, não tem um mais do que o Gabigol. É simples. Então, tem que respeitar esses caras. Esses caras têm o gol. O segundo gol dele ali, por exemplo, eu não faria nunca, eu acho que o Zinho não faria, o Fábio, o Luiz faria, porque o 9 chuta mesmo. Mas o cara tá ali na frente. Tu vai procurar tocar, ele chuta e passa debaixo da perna do cara e entra. É o 9, é o artilheiro. Então, esses jogadores são diferentes, tem que respeitar. Agora, ele fez o gol, jogou pra caramba, a qualidade dele é imensa. Não é. Ele é um jogador que tem gol. E isso custa caro, como o Felipe falou. 2 gols da final que podem ser determinantes para o título do Flamengo são suficientes para mudar completamente o quadro em relação à renovação de contrato dele? Não. O que você acha? Vai ter peso? Tem Plirra, eleição, questão- né? Tem Você acha eleição, tem uma eleição. É uma para qualquer lado que pender aí. Você acha Nenhum que... candidato lá, eu vivo no Rio de Janeiro, conheço alguns dos candidatos, nenhum deles se manifestou nesse sentido sobre a renovação do Gabigol. Essa própria diretoria, o Marcos Braz, deu uma declaração, falou que a proposta continua na mesa, de 1 ano. Só que o Gabigol não quer 1 ano, Um ano com aumento. 50% de aumento. Aumentinho bom, hein? Mas assim, eu acho que o Gabigol tem 28 anos, vai para 29. Ele quer mais um É contratão. o momento de fazer aquele último contrato, assim, né? Pela idade e tal. Então, não acho, assim, também 1 ano só é pouco. Você vê que É muito Bruno pelo que ele Henrique... não o Bruno jogou Henrique nesses foram 2 3 anos. É quase Mas- uma proposta para que, a gente tá fazendo uma proposta para dar uma satisfação pro torcedor, mas a gente não... Eu acho que Cara, assim, mas eu acho o seguinte, a conquista, se ela vem e confirma no próximo domingo, e ele evoluindo, porque eu acho que ele já melhorou nessa questão de dinâmica de jogo. Eu acho que ele estava bem abaixo. Esse tempo todo que ele ficou fora, ele estava sem um ritmo de se posicionar melhor, de encontrar o melhor espaço. É mérito do Felipe Luiz, né, de dar isso para ele. Agora, ele é um cara diferente, é um cara que tem essa estrela de artilheiro, de decisão. Eu acho que isso tem que levar em conta, assim, de uma possível renovação. Zinho, e também tem o seguinte, Plirra, se o caso a gente está falando de lado financeiro, cara, aonde que o Flamengo vai arrumar um 9 para jogar no Flamengo, né? Tem que ser no nível... O Pedro. Pedro vai Não, ficar bom. tem o Pedro. Aí então tá. E o outro, Já você tem. vai encontrar 9 barato para jogar no Flamengo, o Gabigol já tá lá, é só renovar o contrato. Eu vejo... Tá longe de ser barato, né? Não, mas, peraí, mas vai encontrar um 9 mais barato que o Gabigol do nível do Flamengo? Mas pra precisa ter um Não. 9 desse nível para ser reserva do Pedro? Não, pera, o Flamengo tem que ter um 9 do mesmo nível do Pedro, ou melhor, na minha opinião. Porque o Flamengo, com todos os jogadores no elenco, tem que ser do mesmo nível. Do Flamengo que tem hoje, É pra difícil mim... você achar 2 9s com essa tamanha qualidade, né? Entendi o que o Di já tá falando. Você já tem um jogador que conhece o Flamengo. Exatamente. Já tá lá. Mas vai depender muito mais do Gabriel. se Só ele vai para a querer gente não ficar ou passar batida, a gente já vai entrar no assunto Marcelo. Também não temos como não tocar nesse assunto. No gol do Kardec, a bobeada ali foi do Léo Ortiz. O cara deve se sentir muito mal, mesmo ganhando o jogo, o final Ele do ficou, campeonato né? 3-1. Final do jogo ele estava fica. batido e ali uma imagem, ali a gente vai primeiro mostrar mais uma vez a bobeada. E ali um segundo de pestanejada, suficiente para... O que aconteceu ali, Não é nem Fabio? Ele Não é já nem foi tentar pestanejada. desarmar Sai tocando, jogando. Não é né? nem pestanejada, é que tem muita qualidade, já tava desarmando, saindo jogando, aí errou. Ele pagou pela qualidade. Se fosse para dar um E chutão... aí o Davi Luiz, olha que legal a posição do Davi Luiz ali, consolando o Léo, o zagueiro super experiente. Não que o Léo Ortiz também não seja, né, um jogador que não é garoto, mas o Davi tem muito mais experiência. E o Davi hoje é um reserva pouco utilizado.
podia estar em bico, né, Zinho? Sim. E mostra um comportamento exatamente contrário. Só deu aquele toque ali, faz parte, 3-0, dá logo um bico pra longe, não facilita, que é O melhor. Ortiz, ele sente que 3-0 seria muito difícil de perder o título, né? E esse gol deu vida pro Galo. E só uma questão do time do Galo, Plirra, esse gol do Kardec, de repente, pode mudar e ajustar aquilo que ele faz com o time na Libertadores. De mudar o esquema com o Daverson, já que ele não pode usar o Daverson na Copa do Brasil. Usa o Kardec. De repente, usar o Kardec, que já não fazia gol. Esse gol, de repente, pode ter essa expectativa de jogar com o centroavante. Agora tem do jogo pra gente fechar o primeiro bloco do resenha. Eu já dei a pista, roda a vinheta, porque o do jogo hoje. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. De La Cruz quebra silêncio após especulação de possível saída do Flamengo. Antes mesmo de completar um ano de Flamengo, o nome de Nicolás de La Cruz foi especulado em um possível retorno ao River Plate. No entanto, o meia do time rubro-negro quebrou o silêncio e comentou sobre o assunto nas redes sociais, desmentindo as notícias da imprensa argentina. As pessoas não devem acreditar em tudo que as pessoas de fora dizem. Isso aí é mentira, disse Nicolás de La Cruz ao comentar em uma publicação do Paparazzo rubro-negro no Instagram. Com isso, o meia argentino encerrou as especulações que foram publicadas na Argentina. Nesta segunda-feira, a TNT Sports Argentina publicou a notícia que De La Cruz não se adaptou bem ao Brasil e está se sentindo incomodado no Flamengo. Assim sendo, o uruguaio teria entrado no radar do River Plate. Contudo, o atleta desmentiu a informação. Nicolás de La Cruz chegou ao Flamengo vindo do River Plate no final do ano passado, sob a gestão do técnico Tite. Assim o atleta disputou 38 jogos com a camisa rubro-negra. Nesse período, o uruguaio concedeu 5 assistências e marcou 2 gols. No momento, Nicolás de La Cruz está fora de combate, isso porque o meia uruguai sofreu uma lesão na coxa direita durante o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Assim sendo, o camisa 18 ficará sem poder entrar em campo até ao final deste mês. Sem Nicolás de La Cruz, o Flamengo se concentra para encarar o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Independência, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!